Em especial, em primeiro lugar, por ser a igreja onde pastoreia um professor muito querido, meu e da turma, no geral, o reverendo Ivo. Em segundo lugar, porque é uma igreja onde congregam alguns amigos, né? Pude ver o Lucas, a Letícia e a pequenina Olívia, que cresce muito rápido. Isso deixa meu coração muito feliz, porque ela está crescendo em estatura e graça aos olhos do Pai, e passa muito rápido. Quando o reverendo Ivo falou, é logo ali que você se forma, eu vejo pela Olívia, ela já está com 2 anos, né, Lucas? 1 ano e 4 meses. Então, é logo ali, passa muito rápido. E isso deixa meu coração muito feliz, estar vendo uma jovem família com quem eu caminhei e vi crescer aqui nessa igreja e ser muito bem recebido e acolhido e convidado pelos irmãos aqui. Amém, meus irmãos? Eu sou muito a favor, tem gente que não é, eu sou muito a favor do rodízio, né, de seminaristas. Por que eu sou a favor? Porque quando eu sou convidado a uma igreja, eu não trago o abraço só de uma, mas trago o abraço de 2, porque a minha igreja de origem é a igreja onde eu estou designado. Então eu não podia vir aqui à igreja do Meier nessa noite sem trazer o abraço da igreja de Irajá, da igreja onde eu estou, onde eu sou de origem, né, na figura do conselho e do reverendo Carlos Alberto, e também trazer o abraço da igreja de Rocha Miranda, que nesse ano de 2025 eu estou designado e servindo naquela igreja, também na figura do conselho e do reverendo Paulo César Navarro. Então, irmãos da igreja do Meier, recebam o abraço carinhoso dessas 2 igrejas irmãs que gostam muito de vocês. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mês de maio, mês onde a maioria das igrejas presbiterianas celebram o mês da família, e nesse terceiro domingo nós agradecemos pela vida dos jovens da nossa igreja, e como bons presbiterianos nós demos uma sigla para esse dia, né? DJP, o Dia do Jovem Presbiteriano. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre família, nós vamos falar sobre jovens, nós vamos falar como o jovem deve servir e atuar na sua igreja, na sua vida e nas batalhas que a vida nos traz. Eu vou convidar a igreja a estar abrindo as escrituras na Antiga Aliança, no livro de Juízes, mais precisamente no seu capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Juízes 7, do verso 1 ao verso 8. Eu vou dar um tempo para que os irmãos localizem o texto bíblico. Amém, meus irmãos? Antiga Aliança, livro de Juízes, no seu capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. Diz assim o texto, meus irmãos, creio que a maioria dos irmãos já localizaram o texto. Diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhes ficava para o norte, no vale defronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar nas mãos dos midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, os ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, e o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens.
E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Meus irmãos, esse texto em especial, ele mostra a história do jovem Gideão. A gente vai ver que ele ainda é um jovem, e a gente pode tomar que ele é um jovem, porque geralmente, tanto em guerras antigas quanto nas guerras modernas, quem vai para frente de batalha geralmente, infelizmente, são os jovens. Os jovens sempre vão para o fronte do conflito. Quem é militar sabe disso. O jovem é sempre muito necessário em todo o conflito. E essa passagem em especial, ela me lembra muito também a história secular e quase que mitológica, porque os historiadores até hoje não têm muita certeza se aconteceu ou se aconteceu de fato como contam, né, as narrativas gregas. Me lembra muito a história também de Leônidas e seus 300 de Esparta, né? E a gente vai ver que esse texto tem pelo menos uma semelhança. Os 300 de Gideão tem pelo menos uma semelhança com os 300 de Esparta. Bem, basicamente a semelhança é essa: os dois eram líderes militares do seu povo e foram com 300 homens à guerra contra um exército muito superior. Bem, basicamente a diferença para por aí. Porque se de um lado Leônidas, apesar de ser um rei poderoso, grande líder militar de Esparta, ele não tinha muito poder para algumas questões. Esparta, na verdade, tinha 2 reis, não só um. E Esparta também tinha um conselho de guerra, que naquela ocasião, pelos registros históricos, não deixam ele levar todo o exército que ele queria. Então eles conseguem levar apenas a sua guarda pessoal, os seus guarda-costas. Conseguem levar só consigo 300 homens para aquela batalha contra os persas. Do outro lado, Gideão, o menor da sua família, como ele mesmo diz, e a família mais pobre de Manassés, consegue, através de Deus, arregimentar pelo menos 32 mil homens. Isso já é, por si só, uma primeira contradição. Porque, irmãos, a lógica de Deus, ela é diferente da lógica humana. A lógica humana diria que um rei conseguiria regimentar muito mais soldados para sua guerra do que um simples jovem de uma família pobre de uma nação. Mas já começa a primeira contradição aí. Gideão tinha um Deus que o ajudou a regimentar esses 32 mil homens para a batalha. E Gideão faz isso e arregimenta esses homens para a batalha. E a história se desenrola nos 2 contextos, tanto no contexto de Leônidas de Esparta, onde tudo termina com a morte dos 300, quanto no contexto de Gideão. E é sobre aonde a vitória acontece. E é sobre esses 2 contextos que eu quero trazer algumas considerações para os irmãos nessa noite. Basicamente 3. Quero trazer aos jovens, mas também quero trazer às famílias aqui presentes e a toda a igreja, a grande família de Deus. Porque Gideão estava lutando pela sua família também, no final das contas. Porque se você pergunta a um judeu, até mesmo nos dias de hoje, o que ele acha de outro judeu, a resposta para ele é muito clara. Ele vai dizer: trata-se do meu irmão. Seja esse judeu um judeu brasileiro e o outro um judeu polonês, por exemplo. A resposta vai ser sempre a mesma: ele é meu irmão. Ele é também filho de Abraão, igual a mim. É a minha família. Então, para Gideão, ir para aquela guerra é uma guerra para salvar a sua família.
É uma guerra para salvar os jovens, mesmo ele sendo jovem. Aqueles homens que foram com Gideão para a batalha eram todos jovens, querendo salvar as suas famílias, querendo salvar o seu arraial, querendo salvar aqueles irmãos que professavam a fé no grande Deus dos exércitos. Então é sobre isso que nós vamos tratar. E eu quero trazer para os irmãos algumas considerações nessa noite. A primeira consideração que eu quero trazer para os irmãos é a seguinte: a obra é de Deus, segue a lógica de Deus e é para a glória de Deus. A segunda consideração que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é a seguinte: Deus não precisa de grandes números para vencer. E a terceira consideração que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é a seguinte: não é uma missão suicida, porque nós temos um Deus. E abordando já a primeira consideração dessa noite, eu digo para os irmãos o seguinte: a obra é de Deus, segue a lógica de Deus e é para a glória de Deus. Irmãos, o povo de Israel no tempo dos juízes, ora eles se voltavam para Deus, já desde o tempo de Josué, logo após eles saírem do Egito. Ora eles se voltavam para Deus, mas ora eles se esqueciam de Deus e acabavam caindo em pecado, acabavam se apartando de Deus, acabavam fazendo o que era mal perante os olhos de Deus, acabavam confiando na força do seu intelecto e na força do seu braço, e isso lhes trazia uma grande opressão, porque Israel tinha muitos inimigos. E assim como nós, Igreja de Cristo, não se enganem, irmãos, nós também temos muitos inimigos. Nós temos como inimigos as hostes malignas, nós temos como inimigo as hostes do pecado, nós temos como inimigos todos aqueles que detratam a Bíblia e a palavra de Deus. Nós também temos muitos inimigos, assim como a Israel no tempo bíblico. E toda vez que o povo de Deus se esquecia desse Deus que livrou eles do cativeiro, que deu vitórias, que deu uma boa terra onde emana leite e mel para que eles morassem, eles caíam numa desgraça tremenda. E foi assim com os juízes antes de Gideão, e era assim também no tempo de Gideão, A gente pode ver isso em Juízes 6, porque para entender esse capítulo 7, o qual nós estamos abordando aqui, nós temos que voltar a um capítulo anterior, e também voltar um pouco na história dos juízes, mas eu quero voltar nesse momento ao capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, se os irmãos acompanharem comigo, vão ver o seguinte, diz assim o texto: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo todos os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Irmãos, quando Deus manda o anjo para chamar o jovem Gideão, a Bíblia nos mostra que ele está malhando trigo no lagar. Só que o lagar não é o local de malhar o trigo. Ele estava fazendo aquilo naquele local porque o lagar é um local mais escondido. E esse texto que nós acabamos de ler mostra que o povo de Israel, por se esquecer de Deus, caiu em vergonha, caiu em desgraça, caiu em opressão, caiu em medo. Eles já não estavam mais vivendo a sua vida como antes, como outrora. Eles estavam se escondendo em covas, estavam se escondendo em cavernas, estavam fazendo fortificações para se livrar dos seus inimigos, mas mesmo assim estavam sendo oprimidos. E às vezes nós, como igreja e mesmo redimidos, nós fazemos isso. Às vezes, mesmo sendo santos, nós nos esquecemos de Deus, confiamos na força do nosso braço e fazemos para nós abrigos. Caímos em depressão e ficamos em nossos quartos, cobertos em nossos cobertores, em nossos abrigos particulares, não queremos sair de casa,
temos vergonha, temos medo de enfrentar os nossos inimigos, assim como o povo de Israel. Gideão, muito provavelmente, fez parte de uma geração que ainda não tinha conhecido a vitória, e por isso ele tinha tanto medo, mesmo o anjo do Senhor o chamando de homem valente. Gideão, por várias vezes, ele fala para Deus e para esse anjo, ele precisa de sinais. Há um dado momento em que Gideão fala: ó Senhor, como eu vou livrar Israel da mão dos midianitas? Eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a mais pobre da nossa tribo, e a nossa tribo vem sendo oprimida pelos nossos inimigos durante 7 anos. Como assim? Como eu? Gideão era um jovem sem perspectiva, e é isso que acontece quando um jovem se aparta da presença de Deus. A nossa perspectiva é esvaziada. Quando nos apartamos de Deus, a vitória fica longe. Quando nos apartamos de Deus, caímos em medo. Temos medo de enfrentar as coisas do dia a dia. Temos medo de enfrentar o que é preciso enfrentar. Temos medo de enfrentar os nossos empregos, as nossas faculdades, os nossos afazeres. Temos medo até de evangelizar. Quando nos apartamos de Deus e confiamos na força do nosso próprio braço, até de evangelizar nós temos medo. E é para ter medo mesmo, porque sem Deus não há vitória. Gideão não conhecia a vitória, e mais uma vez, a lógica de Deus supera a lógica humana. Porque Deus faz de Gideão, o menor de sua família, da família mais pobre de sua tribo, um líder militar, que consegue arregimentar 32 mil homens, coisa que nem um rei grego conseguiu fazer, porque o rei grego só conseguiu arregimentar 300. A lógica de Deus é superior à lógica humana, mais uma vez vem se mostrando aqui, e é isso que eu quero que o jovem da igreja do Meier, que a igreja do Meier entenda nessa noite. A lógica de Deus é superior à nossa lógica humana. É isso que nós temos que entender nessa noite. Porém, irmãos, quando nos esquecemos de Deus, e isso pode acontecer mesmo com redimidos, por causa da fraqueza, do medo e do desespero, esse povo clama a Deus mais uma vez, como podemos ver nos versos 7, 8 e 9, também desse capítulo 6, que diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. É na fraqueza do povo que clama a Deus que o Senhor dos Exércitos lhe traz uma palavra de força e de esperança. E isso me lembra muito quando Paulo fala: quando sou fraco é que sou forte. É nesse momento que Deus faz 2 coisas, uma melhor do que a outra. Ele rememora o passado, ele mostra a esse povo: fui eu que te tirei da terra do Egito. Mas ele faz algo ainda melhor, ele dá perspectiva a uma geração que até agora só conheceu derrota. Ele fala: eu vou te livrar da mão dos midianitas. Irmãos, como redimidos, podemos sim até cair, podemos sim até por algum momento nos esquecer de Deus, mas na fraqueza Ele aperfeiçoa a nossa fé. Na fraqueza levantamos clamor, na fraqueza somos fortes, porque na fraqueza buscamos a Deus. E essa é mais uma vez a lógica de Deus superando a lógica humana, porque pela lógica humana, como assim na fraqueza você é forte? Isso não existe. A lógica humana jamais vai entender isso. Se você é forte, você é forte. Se você é fraco, você é fraco. Mas a lógica de Deus não funciona dessa maneira. Porque quando você é fraco, você levanta um clamor.
Quando você é fraco, você quer estar próximo de Deus. Quando você está mais fraco, aquele que foi eleito por Deus quer se aproximar do seu Criador e por isso se torna mais forte. E é nesse momento que Israel ainda não sabe, mas eles acabaram de se tornar invencíveis com Deus. E Deus faz uma promessa de esperança. Olha a geração que nunca conheceu a vitória. Eu vos livrarei das mãos dos midianitas. Eu vou levantar um homem que vai liderar vocês e livrar vocês da mão dos seus opressores. Eu tirei vocês do Egito. Eu sustentei vocês até aqui. E isso me lembra outra passagem que diz: até aqui Deus nos sustentou. E nos dá uma perspectiva de melhora, uma perspectiva de vitória. Essa é a primeira consideração que eu quero trazer para os irmãos. A lógica de Deus é superior à lógica humana. A obra é de Deus, a lógica é de Deus e a glória é para Deus. A segunda consideração que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, meus irmãos: Deus não precisa de grandes números para vencer. E por que eu trago essa lógica? Gideão, ele chega lá com seus 32 mil homens, Deus superando a lógica humana, porque como eu disse anteriormente, o rei de Esparta não conseguiu fazer isso, mas o menor da família mais pobre de Manassés conseguiu, através de Deus. Mas Deus, às vezes, irmãos, nas nossas vidas, Ele, entre aspas, reduz os nossos números. E isso tem todo sentido. Pode não ter sentido para a lógica humana, mas tem sentido na lógica do Criador. E você pode estar falando: Mauro, mas Deus reduziu os números. Ele deixa bem claro. Ele fala que é para Israel não se gloriar contra ele. Sim, meus irmãos, mas nós sabemos disso porque nós temos a Bíblia. Os israelitas, naquele momento, estavam escrevendo a sua história. Eles ainda não sabiam disso. Deus chega para Gideão e fala: é demais o povo que tem contigo. Nós vamos reduzir isso daí, para que a glória seja minha, para que em nenhum momento você venha falar que a glória é sua, para que em nenhum momento esse povo se ache tão superior a ponto de esquecer o Deus que deu a vitória a ele. É por isso que Deus faz isso. E Gideão não murmurou em nenhum momento, diferente do povo no deserto. Mas às vezes, irmãos, nós como igreja, e como redimidos, e como cristãos, às vezes nós murmuramos quando Deus reduz os nossos números. Às vezes, quando a coisa não está dando muito certo, da nossa perspectiva, da lógica humana, nós nos perguntamos: por que Deus? É natural do ser humano quase que fazer isso, porque o ser humano tem olhos carnais, mas nós devemos pedir a Deus olhos espirituais para enxergar a lógica superior e espiritual do nosso Criador. Às vezes, quando as coisas não dão certo, nós questionamos a Deus. Às vezes, quando as coisas não dão certo ou não acontecem da maneira que a nossa lógica falha, acha que tem que acontecer, nós ficamos perguntando: por que Deus? Por que isso? Por que o meu emprego se foi? Por que uma doença acometeu a minha vida? Ou chegou às portas do meu lar? Por que eu não consigo me conectar ao meu filho? Por que eu não consigo me conectar ao meu pai? Por que a minha casa tem problemas? Por que, quando muitas das vezes eu evangelizo, as pessoas não me ouvem? Por quê? Porque, apesar de todo o nosso esforço, todo o nosso labor, de domingo a domingo, vindo à igreja, os números não aumentam? Por quê? Irmãos, o que eu mais vejo visitando igrejas por aí, e não só igrejas presbiterianas, eu tenho amigos em outras denominações, o que eu mais ouço
Vejam se os irmãos vão se identificar. É isso. Ah, Mauro, no passado era muito bom. A nossa UMP aqui, igreja de bairro, tinha pelo menos uns 30 jovens. Ah, Mauro, no passado que era bom, as famílias vinham à igreja, a igreja era cheia, igreja de bairro, tinha pelo menos uns 200 membros. Você tinha que estar aqui nos anos 80, você tinha que estar aqui no início dos anos 90. Ah, naquele tempo que era bom. Mauro, infelizmente, hoje a nossa igreja tem aí uma meia dúzia que vem aqui. Está muito difícil, Mauro. E isso não é só em igreja presbiteriana não, irmãos. É em todas as igrejas. Pelo menos todas as igrejas que professam seriamente a palavra de Deus. É claro que aquelas que só procuram um emocionalismo barato, essas realmente estão cheias. Mas número não quer dizer nada para Deus. Absolutamente nada para Deus. E a história de Gideão nos mostra isso. Na verdade, quando ele nos reduz os nossos números, a glória que já é dele fica mais evidente ainda que é dele. E fica mais evidente ainda que é ele que nos sustenta dia após dia. Então, se Deus está reduzindo os seus números na sua vida, glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus por isso, minha irmã. A gente vai em algumas igrejas presbiterianas, e principalmente quem trabalha com jovens, ouve muito essa frase: ah, Mauro, será que esse negócio de UMP está dando certo mesmo? Sei não, hein, cara. Os números estão menores a cada ano. De repente é hora de repaginar. De repente é algo muito obsoleto. Talvez seja, meu irmão. Eu não estou aqui para discutir isso. Se um modelo de sociedade interna dá certo ou se dá errado. Se na igreja e na denominação X se faz de outra maneira e está dando certo. Está dando certo de que ótica? Da ótica humana? Da ótica dos números? Por quê? Porque tem só 5 jovens na sua igreja? Glória a Deus por isso. Para Deus o que importa é que eles sejam verdadeiros adoradores. Só tinha 300 com Gideão no final das contas. E a vitória foi conquistada. Para Deus não importa números, meus irmãos. Não se abalem se Deus estiver reduzindo os seus números. É claro que a gente fica triste. É claro que o coração humano ele busca mais e mais. É claro que a gente gostaria de ver todas as igrejas presbiterianas lotadas. É claro que nós gostaríamos de ver todas as UMPs e todas as juventudes com 30, 40 jovens, mesmo em igrejas simples de bairro. É óbvio que nós queríamos isso. Mas nós temos o que Deus nos deu. Nós temos o número que Deus nos deu. Porque é a lógica dele. A obra é dele. E é para a glória dele, meus irmãos. Tenham isso em mente. Se Deus quisesse, ele levantaria números do nada. Porque de um vale de ossos secos, ele levantou um exército. Se ele quisesse que Gideão tivesse mais homens, ele assim o faria. Mas ele não quis. Então essa é a segunda consideração que eu trago para os irmãos nessa noite. Não se abalem com números. Isso é ótica humana. Isso é lógica humana. E como a gente vem vendo até aqui, a lógica de Deus é superior, meu irmão. A vitória virá, porque a lógica de Deus é superior. Peça a Deus que te dê olhos espirituais, para que você enxergue a lógica espiritual que Ele quer traçar. E isso me leva à terceira consideração que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Não é uma missão suicida, porque vocês têm um Deus. Leônidas, voltando a falar dele, com seus 300 espartanos, foram combater os persas.
Só tinha 300, então vai com 300 mesmo. É bem verdade que eram militares habilidosíssimos. É bem verdade que eles sabiam manejar todas as estratégias. É bem verdade que eles elaboraram planos magníficos, como, por exemplo, conter os persas na região das Termópilas, que era um desfiladeiro. Então, o número dos persas, por algum momento, não iria interferir naquela batalha em si. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com grandes guerreiros habilidosos, que os espartanos assim o eram, mesmo com a estratégia, a melhor estratégia militar humana, mesmo com todas as artimanhas, no final da história, vemos que todos os 300 espartanos sucumbiram. Todos os 300 espartanos pereceram. Todos os 300 espartanos morreram. Já com Gideão, a história foi diferente. Ele não foi com 300 homens. O filho mais novo da família mais pobre de Manassés conseguiu arregimentar 32 mil homens. Mas Deus virou para ele e falou: é demais o povo que tem contigo. Quem for tímido e medroso, volte para sua casa. E, irmãos, essa parte do texto me incomodou durante muitos anos na minha vida, porque na minha adolescência eu era extremamente tímido, e muitos jovens são, né? E eu ficava pensando: Senhor, será que eu não sirvo para a tua obra? Porque eu sou extremamente tímido. Mas graças ao seminário, a gente começa a estudar hebraico e começa a olhar para a língua original e ver que o Ferreira de Almeida, que criou a Bíblia que a gente usa hoje, a tradução que a gente usa, talvez não tenha usado a melhor palavra ali, porque no original em hebraico está escrito com medo e tremendo. Na verdade, ele usa esse tímido, Ferreira de Almeida, querendo dizer, dando mais uma conotação de intimidar-se. Talvez ele use uma palavra que não seja lá tão legal. E sim, irmãos, quando a gente se esquece de Deus, quando a gente olha para a lógica humana de números, a gente fica tremendo de medo mesmo. E isso nos faz não servir para a batalha. Porque mesmo com 32 mil, o exército dos midianitas, amalequitas e homens do Oriente, 3 nações, era muito maior. Então quem estava tremendo de medo, quem estava olhando para a lógica humana, quem estava olhando para a lógica dos números, estava morrendo de medo, não servia para aquela batalha. Então Deus os apartou. Mas Deus é tão bondoso que mesmo esse povo só olhando para a lógica humana, ainda assim eles participaram da vitória, porque toda Israel teve a vitória. Depois disso, ficaram ainda 22 mil. Mas Deus falou de novo: Gideão, quer saber de uma coisa? É demais o povo que tem contigo. E Deus fez outro teste. Botou eles para beberem água junto a um lago. E os que beberam de uma forma foram apartados para servirem a lutar. Os que lamberam e levaram a água até a boca. Os que se ajoelharam foram mandados de volta para casa. E aí só sobrou 300. Assim como Leônidas de Esparta, que sucumbiu. Mas Gideão não sucumbiu. Gideão venceu. Sabe por que ele venceu, meus irmãos? Deve ter militares aqui na igreja, imagino eu. Mas nenhum militar consegue responder isso da ótica militar, da lógica humana. Sabe por que Gideão venceu? Porque ele tinha um Deus. Sabe por que a igreja evangélica do Brasil vai vencer? Porque ela tem um Deus. Sabe por que a igreja presbiteriana do Brasil vai vencer? Porque ela tem um Deus. Sabe por que a igreja presbiteriana do Meier vai vencer? Porque ela tem um Deus. Sabe por que a UMP do Meier vai vencer?
Porque eles têm um Deus. Nós vamos vencer porque nós temos Deus ao nosso lado. Deus é bom, meus irmãos. E mesmo com todas as dúvidas de Gideão, Deus tem uma paciência com Gideão. Quando o anjo vem falar com Gideão, ele fala: Senhor, eu queria um teste para saber se o Senhor está mesmo com a gente. Gideão nunca conheceu a vitória, meus irmãos. E ele faz um teste com a estopa. Ele coloca a estopa no chão, e a estopa, o orvalho molha a estopa, mas não molha a terra ao redor. E de novo se repete um teste muito parecido. E quando Gideão está com seus 300 para enfrentar os midianitas, ele pede mais uma prova a Deus. E aí Deus fala: não, desce ao arraial dos midianitas. Ele desce com o seu servo. Ele ouve uma conversa de um sonho de um soldado midianita, aonde o próprio soldado interpreta: olha, Deus entregou a gente nas mãos de Gideão. E aí Gideão vai para a batalha. Nós temos um Deus, meus irmãos, nós temos um Deus que é paciente conosco, porque mesmo quando nós nos apartamos dele, e porque nós nos apartamos dele, o nosso olhar não consegue enxergar a vitória, ele vai nos mostrando essa vitória progressivamente. E aí é chegado o momento da batalha. E quer saber algo mais que mostra que Deus é bom, e em todo tempo ele é bom? Gideão e seus homens nem lutam na batalha. É Deus que luta por eles. Gideão, inspirado por Deus, tem uma brilhante estratégia: ir com tochas na mão, trombetas e cântaros. Ele divide as suas companhias de 300 em 3 companhias de 100. E a estratégia era a seguinte: joga o vaso no chão, ergue a sua tocha e toque a sua trombeta, e digam: por Deus e por Gideão. Mas fiquem parados. E é isso que eles fazem. As 3 companhias imitam a Gideão. E aí sabe o que acontece, meus irmãos? No verso 16 até o verso 22 do capítulo 7, vai nos mostrar o que acontece. Diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Gideão explicando as 3 companhias: chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão com os seus 100 homens, com quem iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média. Havendo-se pouco tempo antes trocado a guarda, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, parados. E que deitou a correr e a gritar, o arraial que todo que deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, que fugiu rumo a Zererá, até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Deus lutou a batalha de Gideão por ele. Deus é tão bom que Gideão e seus 300, diferente de Leônidas e os espartanos, eles não precisaram nem lutar. A estratégia que Deus inspirou no coração de Gideão fez com que Deus lutasse aquela batalha por eles. E os próprios midianitas, amalequitas e homens do Oriente começaram a se agredir, a se matar e a entrarem em confusão e a fugirem.
Deus venceu essa batalha por Gideão. Deus venceu essa batalha por Israel. E sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, Igreja de Cristo? Sabe de uma coisa, Igreja Presbiteriana do Meia? Sabe de uma coisa, o MP do Meia? Deus luta as suas batalhas. Saiba disso. E diferente de Gideão, que pediu diversas provas a Deus, Gideão não tinha o Novo Testamento para ler. Diferente dele, vocês não precisam, porque vocês são redimidos e salvos pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. Vocês já têm a maior prova de vitória que Deus podia nos dar. Ele mandou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós. Assim como ele levantou Gideão no passado, e Gideão tipifica o próprio Cristo. Ele levantou o seu Filho unigênito. Ele levantou o Verbo que se fez carne, como está escrito em João. E sabe como é que está escrito em João em grego? Enarché ho logos. No princípio era o Verbo. E essa palavra logos, ela dá origem também à palavra lógica. Percebam que eu falei em todo o sermão da lógica humana e da lógica de Deus. Deus mandou o seu Filho unigênito, Deus mandou o próprio Logos, Deus mandou o Senhor de toda a lógica, e por isso a lógica de Deus é perfeita e superior à humana, porque Ele é o Senhor de toda a lógica. Deus mandou esse para lutar a nossa batalha contra o pecado. Deus mandou esse para lutar a nossa batalha contra a morte. Ó morte, onde está? Onde está teu aguilhão? Já não existe mais morte que supere o prêmio que Deus já nos reserva como despojo dessa guerra, a saber, a eternidade. É essa a mensagem, porque até aqui nós vimos a batalha de Deus, a lógica de Deus é para a glória de Deus. Não se importem com números, isso é só lógica humana. E não é uma missão suicida, porque Deus, o Senhor de toda a lógica, Ele lutou a sua batalha por você, e por isso nós temos a certeza da vitória. E é isso que nessa semana, é essa mensagem que nessa semana tem que extrapolar essas paredes, tem que extrapolar esses muros, tem que chegar a todo esse Meier e grande Meier, porque aqui tem ainda muitos eleitos do Senhor que ainda não conheceram a vitória, porque ainda não conheceram a Cristo, estavam como a geração de Gideão. É essa mensagem de que Deus luta as nossas batalhas e de que a lógica dele é perfeita e que por isso temos esperança na vitória, é que tem que chegar a toda essa região, meus irmãos. Que Deus vos abençoe e lute essa batalha por vocês. Amém, meus irmãos.